Primeira de Crônicas, capítulo 12. Guerreiros se unem ao exército de Davi. Estes foram os homens que se juntaram a Davi em Ziclag, quando ele estava escondido de Saul, filho de Quis. Estavam entre os guerreiros que lutaram ao lado de Davi na batalha. Todos eles eram arqueiros habilidosos, capazes de atirar flechas com o arco ou pedras com a funda, tanto com a mão esquerda como com a mão direita. Eram todos parentes de Saul, da tribo de Benjamim. Seu chefe era Ahiezer, filho de Semaá, de Gibeá. O seu irmão Joás era o segundo no comando. Os outros guerreiros foram Jeziel e Pelete, filhos de Azmavete, Beraca, Jeú de Anatote, Ismaías de Gibeon, guerreiro valente e líder entre os 30, Jeremias, Jaaziel, Joanã e Josabade de Gereda, Eluzai, Jerimote, Bealias, Semarias e Cefatias de Arufe, Elcana, Isis, Azareel, Joezer e Jazobeão, todos coraitas, Joela e Zebadias, filhos de Jeroão de Gedor. Alguns guerreiros valentes e treinados para o combate da tribo de Gade também se juntaram a Davi quando ele estava na fortaleza no deserto. Eram hábeis com o escudo e com a lança, ferozes como leões e ágeis como gazelas nos montes. Ezer era o chefe, Obadias, o segundo, Eliabe, o terceiro, Mismana, o quarto, Jeremias, o quinto, Atai, o sexto, Eliel, o sétimo, Joanã, o oitavo, Elzabade, o nono, Jeremias, o décimo, Macbanai, o 11º. Esses guerreiros de Gade eram comandantes do exército. O mais fraco deles era capaz de enfrentar 100 soldados e o mais forte capaz de enfrentar 1000. Esses foram os homens que atravessaram o Jordão durante a época de cheia do rio, no início do ano, e expulsaram todos que habitavam nos vales, nas margens leste e oeste. Outros de Benjamim e de Judá se juntaram a Davi na fortaleza. Davi foi ao encontro deles e lhes disse: Se vieram em paz para me ajudar, somos amigos. Mas, se vieram para me entregar aos meus inimigos, embora eu seja inocente, que o Deus dos seus antepassados veja isso e castigue vocês. Então o Espírito veio sobre Amazai, chefe dos 30, e ele disse: Somos seus, Davi, estamos do seu lado, filho de Jessé. Paz e prosperidade sejam com você e com todos que o ajudam, pois o seu Deus o ajuda. Davi os recebeu e os nomeou oficiais das suas tropas. Alguns homens de Manassés desertaram do exército israelita e se juntaram a Davi quando ele saiu com os filisteus para guerrear contra Saul. Os governantes filisteus, porém, não permitiram que Davi e os seus homens fossem com eles. Depois de discutirem, mandaram-no embora, pois disseram: Se Davi passar para o lado de Saul e voltar-se contra nós, isso custará a nossa cabeça. Os homens de Manassés que se uniram a Davi quando ele voltava para Ziclag foram Adna, Josabade, Gediel, Micael,
Josabade, Eliú e Ziletai. Cada um deles comandava 1000 soldados da tribo de Manassés. Ajudaram Davi a perseguir bandos de saqueadores, pois eram guerreiros valentes que se tornaram comandantes do seu exército. A cada dia, mais homens se juntavam a Davi, até que ele passou a ter um grande exército, como o exército de Deus. Estes são os números de guerreiros armados que se uniram a Davi em Hebrom. Todos queriam que Davi se tornasse rei no lugar de Saul, como o Senhor havia prometido. Da tribo de Judá, 6.800 guerreiros armados, com escudos e com lanças. Da tribo de Simeão, 7.100 guerreiros valentes preparados para a guerra. Da tribo de Levi, 4.600 guerreiros, incluindo Joiada, chefe da família de Arão, com 3.700 homens sob o seu comando, e Zadok, jovem guerreiro valente, com 22 oficiais, membros da sua família. Da tribo de Benjamim, parente de Saul, 3.000 guerreiros. Até então, a maioria dos homens de Benjamim tinha permanecido leal a Saul. Da tribo de Efraim, 20.800 guerreiros valentes, cada um deles muito respeitado em seu próprio clã. Da tribo de Manassés, a oeste do Jordão, 18.000 foram indicados por nome para ajudarem Davi a se tornar rei. Da tribo de Issacar, 200 chefes com os seus parentes. Todos eles entendiam bem os acontecimentos daquele tempo e sabiam qual era o melhor caminho para Israel seguir. Da tribo de Zebulon, 50.000 guerreiros treinados. Estavam bem armados e preparados para a batalha e eram inteiramente leais a Davi. Da tribo de Naftali, 1.000 oficiais e 37.000 guerreiros armados com escudos e lanças. Da tribo de Dan, 28.600 guerreiros, todos preparados para a batalha. Da tribo de Aser, 40.000 guerreiros treinados, todos preparados para a batalha. Do lado leste do rio Jordão, onde habitavam as tribos de Ruben e Gade e a meia tribo de Manassés, 120.000 soldados equipados com todos os tipos de armas. Todos esses soldados vieram a Hebrom em ordem de batalha, com um único propósito de fazer Davi rei sobre todo o Israel. Na verdade, todo Israel concordava que ele devia ser o seu rei. Durante 3 dias comeram e beberam com Davi, pois os seus parentes haviam feito preparativos para recebê-los. Pessoas de lugares tão distantes como Issacar, Zebulon e Naftali trouxeram provisões sobre jumentos, camelos, mulas e bois. Trouxeram grande quantidade de farinha, bolos de figo, bolos de passas, vinho, azeite, bois e ovelhas para a celebração. Houve grande alegria em todo o Israel. Capítulo 13. Davi tenta levar a arca para Jerusalém. Davi consultou todos os seus oficiais, incluindo os generais e capitães do seu exército. Em seguida, dirigiu-se a toda a comunidade de Israel e disse: Se vocês estiverem de acordo, e se for da vontade do Senhor, nosso Deus, enviamos uma mensagem aos israelitas por toda a terra, incluindo os sacerdotes e levitas em suas cidades, com as suas pastagens, para que se unam a nós. É hora de trazermos de volta a arca do nosso Deus, pois descuidamos dela durante o reinado de Saul. Toda a comunidade concordou, pois o povo entendeu que era a coisa certa a fazer. Então Davi convocou todos os israelitas, desde o ribeiro Sior, no Egito, ao sul, até
Lebo Amate, ao norte, para trazerem a arca de Deus, que estava em Kiriat Jearim. Davi e todo o Israel foram a Baalá de Judá, também chamada de Kiriat Jearim, a fim de buscar a arca de Deus, junto à qual era invocado o nome do Senhor, que está entronizado entre os querubins. Puseram a arca de Deus numa carroça nova e a levaram da casa de Abinadab. Uzá e Aiô guiavam a carroça. Davi e todo Israel se alegravam diante de Deus com todas as suas forças, entoando cânticos e tocando todo tipo de instrumentos musicais, liras, harpas, tamborins, símbolos e trombetas. Quando chegaram à eira de Nacon, os bois que puxavam a carroça tropeçaram, e Uzá estendeu a mão para segurar a arca. A ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e ele o matou por haver tocado na arca, e Uzá morreu ali mesmo, na presença de Deus. Davi ficou indignado, porque a ira do Senhor irrompeu contra Uzá, e chamou aquele lugar de Perez Uzá, como é conhecido até hoje. Davi teve medo do Senhor e perguntou: como poderei levar a arca do Senhor? Assim, não transferiu a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-Edom, na cidade de Gate. A arca do Senhor ficou na casa de Obed-Edom por 3 meses, e o Senhor abençoou a família de Obed-Edom e tudo o que ele possuía. Capítulo 14. O palácio e a família de Davi. Hirão, rei de Tiro, enviou a Davi mensageiros com madeira de cedro, pedreiros e carpinteiros, para que lhes construíssem um palácio. E Davi compreendeu que o Senhor o havia confirmado como rei sobre Israel e exaltado o seu reino por causa do seu povo Israel. Em Jerusalém, Davi tomou para si outras mulheres, que lhe deram mais filhos e filhas. Estes são os nomes dos filhos de Davi que nasceram em Jerusalém: Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Ibar, Elisua, Elpalete, Nogá, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada e Elifelete. Davi derrota os filisteus. Quando os filisteus souberam que Davi tinha sido ungido rei de Israel, mobilizaram as suas tropas para capturá-lo. Davi, porém, foi informado disso e saiu para enfrentá-los. Os filisteus chegaram e invadiram o vale de Refaim. Então Davi perguntou a Deus: devo sair e lutar contra os filisteus? Tu os entregarás em minhas mãos? O Senhor respondeu a Davi: sim, vá, pois eu certamente os entregarei em suas mãos. Então Davi e os seus soldados foram a Baal-Perazim e ali derrotaram os filisteus. Davi exclamou: por meu intermédio, Deus irrompeu no meio dos meus inimigos como uma violenta inundação. Por isso, chamou aquele lugar de Baal-Perazim. Os filisteus haviam deixado os seus ídolos ali, e Davi ordenou que fossem queimados. Pouco tempo depois, os filisteus voltaram a invadir o vale. Mais uma vez, Davi consultou a Deus. Não os ataque pela frente, respondeu Deus. Em vez disso, dê a volta por trás deles e ataque-os perto dos álamos. Quando ouvir um som como de pés marchando por cima dos álamos, saia e ataque. É o sinal de que Deus vai à sua frente.
para derrotar o exército filisteu. Davi fez como Deus ordenou e derrotou os filisteus por todo o caminho, desde Gibeon até Gezer. Assim a fama de Davi se espalhou por toda a parte, e o Senhor fez com que as nações o temessem. Capítulo 15. Preparativos para transportar a arca. Davi construiu várias casas para si na cidade de Davi. Também preparou um lugar para a arca de Deus e tomou uma tenda especial para ela. Em seguida ordenou: ninguém, a não ser os levitas, levará a arca de Deus. O Senhor os escolheu para carregarem a arca de Deus e o servirem para sempre. Então Davi convocou todo Israel para ir a Jerusalém, a fim de trazer a arca do Senhor para o lugar que ele havia preparado. Este é o número de descendentes de Arão e de levitas convocados. Do clã de Coate, 120, e o seu chefe era Uriel. Do clã de Merari, 220, e o seu chefe era Asaías. Do clã de Gerson, 130, e o seu chefe era Joel. Dos descendentes de Elisafã, 200, e o seu chefe era Semaías. Dos descendentes de Hebron, 80, e o seu chefe era Eliel. Dos descendentes de Uziel, 112, e o seu chefe era Aminadab. Em seguida, Davi convocou os sacerdotes Zadoque e Abiatar e os chefes dos levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel e Aminadab. Disse-lhes: vocês são chefes das famílias levitas. Consagrem-se, vocês e todos os seus parentes levitas, para trazerem a arca do Senhor, o Deus de Israel, para o lugar que preparei para ela. A ira do Senhor irrompeu contra nós da primeira vez, pois não foram vocês, os levitas, que levaram a arca. Não consultamos a Deus sobre o modo apropriado de transportá-la. Então os sacerdotes e os levitas se consagraram, a fim de trazer para Jerusalém a arca do Senhor, o Deus de Israel. Os levitas carregaram a arca de Deus sobre os ombros, usando as varas presas a ela, conforme o Senhor havia instruído por meio de Moisés. Davi também ordenou aos chefes dos levitas que nomeassem cantores e músicos para entoarem cânticos alegres e acompanhados por arcas, liras e símbolos. Os levitas escolheram Emã, filho de Joel, e os seus parentes levitas, Asaf, filho de Berequias, e Etã, filho de Cuxaías, do clã de Merari. Foram escolhidos como seus ajudantes os seguintes homens: Zacarias, Jaaziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Benaia, Maazéias, Matitias, Elifeleu, Miquneias e os guardas das portas Obed-Edom e Jeiel. Os músicos Emã, Asaf e Etã foram escolhidos para tocar os símbolos de bronze. Zacarias, Aziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Maazéias e Benaia foram escolhidos para tocar as harpas em tons agudos. Matitias, Elifeleu, Miquneias, Obed-Edom, Azazias e Jeiel foram escolhidos para tocar as liras em tons de oitava. Quenanias, chefe dos levitas, foi escolhido para dirigir o cântico, pois tinha habilidade para isso. Berequias e Elcana foram escolhidos para cuidar da arca. Sebanias, Josafá, Nataniel, Amazai, Zacarias, Benaia,
e Eliezer, todos sacerdotes, foram escolhidos para tocar as trombetas enquanto iam à frente da casa de Deus. Obed-Edom e Jeías também foram escolhidos para cuidar da arca. A arca é levada para Jerusalém. Então Davi, as autoridades de Israel e os generais do exército foram à casa de Obed-Edom, a fim de trazer a arca da aliança do Senhor para Jerusalém, com grande celebração. E como Deus estava claramente ajudando os levitas enquanto carregavam a arca da aliança do Senhor, ofereceram como sacrifício 7 novilhos e 7 carneiros. Davi vestia um manto de linho fino, assim como os levitas que carregavam a arca, os músicos e Kenanias, o dirigente do canto. Davi também vestia um colete sacerdotal. Assim, todo Israel trouxe a arca da aliança do Senhor com gritos de alegria, ao som de trombetas, cornetas, símbolos, harpas e liras. Enquanto a arca da aliança do Senhor entrava na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, olhava pela janela. Quando viu o rei Davi saltando e rindo de alegria, encheu-se de desprezo por ele.